Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faço conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo. Se você quer ter a sua vida completamente transformada através de uma rotina organizada, clica no link que está na descrição para você participar no dia 24 de abril da minha aula gratuita Missão Rotina Organizada. Hoje eu vim falar algo muito importante com vocês. Acredito que foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Hoje eu sou mais feliz por conta desse hábito. Se é que pode chamar de hábito, eu acredito que sim. Não é à toa que o nome da imagem aqui é super hábito, tem em algum lugar escrito isso. Porque eu acredito que quando a gente procura fazer isso, primeiro conscientemente, porque não é automático, mas logo em seguida tornando aquilo algo automático, vai fazer bem. Talvez você esteja esperando uma fórmula mágica ou que eu fale algo extremamente rígido, como se fosse um passo a passo. Mas na verdade é mais fácil do que isso. Por quê? Porque é algo que você consegue ver os ganhos da noite para o dia e da forma mais espontânea possível. E sem mais delongas, eu quero verdadeiramente que você adquira, que você tome essa decisão na sua vida e que você comece também esse super hábito que vai ser completamente transformador na sua vida. Aqui eu sempre dou dicas para vocês, sempre converso de vários assuntos envolvendo hábitos, constância, produtividade, mentalidade, porque eu acredito fielmente que são coisas que transformam a nossa vida. E quando a gente está em constante evolução, em constante preocupação em desenvolver o nosso lado tanto pessoal quanto profissional, a gente cresce, isso transborda e a gente pode também ajudar outras pessoas e fazer com que outras pessoas tenham a vida delas transformadas porque viram a transformação na nossa vida. Então eu converso claramente com vocês como se eu estivesse conversando com uma amiga minha ou até mesmo com meu marido, muito abertamente, muito tranquilos. E eu quero começar falando com vocês sobre esse super hábito. Existe uma frase que se chama o seguinte: se você ouvir barulho de cascos, pense em cavalos, não pense em zebras. Essa e uma outra. Nunca interprete com malícia o que pode ser interpretado como burrice. Essas duas frases são frases que me fizeram pensar e refletir e analisar algumas coisas. A primeira delas, certo? Quando se ouvir cascos, pense em cavalos, não pense em zebras. É sobre você sempre pensar na coisa mais direta. Vamos supor que o Jota esteja no trabalho, que ele definitivamente está no horário de trabalho dele, só que ele demorou. Geralmente ele chega sempre no horário certinho, 5, 5 e 10, 5 e 15, nessa faixa aí. Mas vamos supor que nesse dia ele chegou com 1 hora e meia depois, então ele chegou 6, 6 e meia. Quando mandei mensagem, é uma história hipotética, tá? Mandei mensagem, ele não respondeu. E aí depois, 6, 6 e meia, ele chegou em casa. Eu falei, poxa, amor, não me respondeu, eu fiquei preocupada, pensei que tinha acontecido alguma coisa, que você vindo de bicicleta foi atropelado, sei lá. Só que essa frase e essa história que eu tô contando pra vocês me faz pensar bastante e analisar como é a natureza humana, como é a nossa natureza, que é sempre pensar no pior cenário. Só que o que é mais óbvio nessa hipótese, nessa história toda? É mais provável que ele tenha ficado preso no trabalho por alguma outra demanda que surgiu em cima da hora. É o mais provável. Só que não é a primeira coisa que a gente pensa. Logo a gente pensa, não, porque morreu, porque sofreu um acidente, ou porque tá com outra. Não que seja isso que pense, porque eu não penso isso. Mas o ser humano sempre pensa na pior das hipóteses. Mas ele não consegue ter de maneira clara esse pensamento de que não,
ele só se atrasou, só aconteceu algum imprevisto, ou o dia tá muito cheio, não deu tempo de fazer tudo até o horário dele sair. Então é sobre isso, sobre em todas as situações que você tiver, você definitivamente pensar no mais óbvio. Não ficar criando hipóteses, não ficar criando suposições. Você pensa o mais óbvio, tá atrasado porque a demanda foi grande. Ponto. Sem ficar criando histórias e analisando e reanalisando coisas que não vão acontecer. Porque é da natureza do ser humano. Então é você ir contra a natureza. Por isso que no começo, como eu falei para vocês, tem que ser algo consciente. Você tem que se pegar pensando e falar, não, essa hipótese não é a melhor, vamos pensar na hipótese mais óbvia da situação. Não só nessa situação, em qualquer outra que acontecer com você, se uma pessoa ficar chateada, uma amiga sua não te mandar mais mensagem como ela costumava, ou se ela tinha o costume de chamar de apelido de amiga e do nada ela mandou uma mensagem. Vou dar um exemplo para vocês. É mais uma hipótese. A Sheilinha, que é minha amiga, me chama de Márcia, que é um apelido meu que inventaram, não sei nem de onde tiraram. Mas minha mãe, o Jota, ela me chama de Márcia. Ela sempre começa me mandando assim, ô Márcia! Então, se um dia ela aparecer, ou só mandar assim, oi Marcela, ou oi, eu vou achar estranho. Mas eu vou ficar criando suposições na minha cabeça? Não. Eu vou diretamente perguntar, aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa pra você que eu não tô sabendo e que falei algo que te magoei? Então, é sempre a gente pensar da forma mais direta, mais objetiva, porque se tiver algum problema ali, a gente pode resolver de maneira direta e como adultos. Não ficar criando suposições, não falar nada, achar estranho o fato da amiga ter escrito uma mensagem diferente. Às vezes ela poderia só apenas estar num dia ruim, mas você não perguntou, então ficou mais uma suposição na sua cabeça. E você fica aí, rodando nessa, criando mil e uma suposições, se desgastando psicologicamente e mentalmente, sendo que às vezes não é nada com você, é só com ela que o dia está ruim. Então essa frase é muito interessante e esse super hábito é mais interessante ainda, porque a maioria das vezes é comum a gente seguir a nossa natureza, a natureza humana, que é ficar criando suposições, sendo que sempre pensando na pior, o que é pior ainda. Então todas as vezes em que acontecer algo, pense da forma mais objetiva, em vez de ficar rodando, criando histórias e suposições. Pergunte diretamente para a pessoa se você tem algum problema com essa pessoa, se também tem abertura o suficiente, se você acha que essa pessoa também tem maturidade suficiente para resolver aquele problema. Porque também na maioria das vezes você vai perguntar para a pessoa fala, não é nada. Tá te tratando igual um lixo, super estranho. Não é nada. Então, se a pessoa realmente respondeu que não é nada, siga a sua vida tranquilamente, sem continuar esse processo de ficar criando suposições. Se perguntou, disse que não é nada, vida que segue e continua a sua vida. Então essa primeira frase faz a gente pensar muito sobre isso. Se você não tem esse costume de ser uma pessoa mais objetiva e mais direta, eu espero que através desse vídeo você comece a ter esse super hábito. A outra frase, nunca interprete com malícia o que pode ser interpretado como burrice. Vamos em outra suposição e outra história para vocês entenderem melhor o que o cerne dessa... Na verdade, essas duas questões, essas duas frases, estão meio que interligadas a esse super hábito. Mas é um pouco de cenários diferentes. Vamos supor que você está num restaurante com vários amigos e amigas e uma das amigas elogiou a calça do Jota, vamos supor assim. Só que não é uma pessoa que tem intimidade nem que me conheça assim aprofundadamente para ficar fazendo brincadeiras ou algo do tipo. Em vez de eu ficar pensando, por que ela tá elogiando, que estranho, não sei o quê. Seja direta e reta no seu pensamento. Elogiou porque a calça é bonita. Ponto. Nesse contexto da calça do elogio, em vez de você interpretar algo com malícia que provavelmente não foi aquilo que a pessoa quis dizer, você seja direto, interprete como burrice. Justamente não criando problemas, não dramatizando, não aumentando, não pensando que existe uma situação onde não existe nada. É sobre você facilitar esse processo de que, bom,
essa pessoa não agiu com malícia, realmente trabalhar com fatos. Realmente a calça é bonita, realmente parece que se encaixou perfeitamente. Sem ficar criando. Tem uma muriçoca aqui. Não tá me deixando me concentrar. Não criando situações que provavelmente não vão acontecer, não faz parte da realidade, não é aquilo. Por que eu chamei isso de um super hábito? Hábito é tudo aquilo que a gente faz sem precisar ser forçado, é algo automático. Então, vamos supor que você levante e escova os dentes todos os dias. Tomara, eu como dentista espero ouvir que sim a sua resposta. Então, você levanta e vai escovar os dentes todos os dias. Ninguém precisa te mandar escovar o dente quando você é adulto. Quando o hábito já está estabelecido, ele é automático, faz parte de você. Levantou, escovou o dente. Então, esse processo de você adquirir esse hábito, no começo, utiliza a consciência. Você se pegar pensando, bom, o que eu estou pensando? Será que eu estou pensando na coisa mais óbvia, mais curta? Será que eu estou interpretando com malícia aquilo que seria uma burrice? Você, de fato, analisar o seu pensamento. Porque de tanto você parar e analisar, vai chegar aquele momento que vai ser automático. Você não vai ficar mais criando uma situação ou enxergando com malícia aquilo que não tem nada, tem 0% de malícia. Então você vai fazer com que o seu cérebro pare de percorrer esse caminho que você não deseja. Ele vai seguir o caminho que você deseja, porque você vai construir um hábito. E ele é um super porque o poder dele é rápido, é transformador, é espontâneo, é da noite para o dia. Porque você, sendo uma pessoa mais objetiva, uma pessoa mais direta, você vai evitar ficar se desgastando mentalmente. E quanto mais a gente fica matutando, martelando aquela situação, mais a gente se desgasta. Às vezes a outra pessoa não tá nem preocupada, não é nem isso que ela quis dizer, e você tá lá preocupado, pensando, não, porque quis dizer isso, porque quis dizer aquilo, é você evitar ter esse desgaste mental. Então quando você vê que você começou, automaticamente já interrompe. E ele vai se transformar em um hábito se você fizer questão que esse seja um super hábito na sua vida. Porque tudo é uma questão de decisão. Às vezes, quando a gente fala sobre hábitos, as pessoas pensam diretamente ler, praticar exercício físico, são hábitos também. Mas uma decisão de ser uma pessoa mais objetiva e mais direta também é um super hábito. Também porque é algo que transforma as nossas vidas. Então, se você não tinha esse costume de ser uma pessoa direta, comece a realizar essa análise. E, por favor, comente aqui nesse vídeo para ver se isso faz sentido para você, se você quer criar esse hábito, se é algo que você deseja melhorar em 2025. Afinal, se você está aqui me assistindo, com certeza você quer se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Para isso, esse super hábito com certeza vai te ajudar nesse processo tudo. É com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo dia. E se você lembrou de alguma amiga ou algum amigo que está passando por essa situação ou precisa dessa dica, desse super hábito, já encaminhe esse vídeo para ele ou para ela.